Oi! Eu estou devendo um vídeo sobre a segunda e a terceira vez que eu tomei ayahuasca. E hoje eu quito essa dívida. Assista esse vídeo até o fim, porque eu tenho umas coisas muito doidas pra falar. Tem o vídeo que eu falei da minha primeira experiência, que eu terminei o ritual chorando um monte, e daí eu vi pessoas falando super bem, tiveram experiências maravilhosas. E daí eu pensei, quero. Então acho que meses depois da primeira experiência, eu fui para a segunda sozinho. Dessa vez eu levei todos os documentos tudo certinho, para não dar problema. E chegando lá, eles separam homem e mulher, cada um vai para sua sala, e quando eu cheguei lá, na salinha da meditação, a surpresa minha é que dessa vez a meditação não era deitada, foi sentado. E eu fiquei sentado lá durante todo o ritual e foi extremamente desconfortável. Me sentei, demorou um pouco para começar os efeitos, e a hora que tava começando a entrar no efeito do chá, tinha um cara na ponta da sala. Eu olhei pra ele, ele tava se tremendo todo, assim, tipo, estou tendo uma viagem muito ruim. Isso me assustou um pouco. E logo em seguida eu olhei pra frente, o cara que estava na minha frente vomitou. Entrou até no meu tênis. Nisso que ele vomitou, eu também comecei a ter aquela ânsia. Só que como já estava batendo o efeito da ayahuasca, começou a vir uma voz na minha consciência, uma voz extremamente séria, tão séria assim, quase dando ordem, falando pra eu aguentar e segurar as pontas ali, porque não era pra eu vomitar, era pra eu segurar e ficar na minha. Comecei a suar frio, assim, me segurando pra não... Até que a equipe do lugar entrou com um incenso gigantesco. Na hora, assim, já melhorou todo o ambiente, foram lá, limparam tudo certinho, assim, não demorou, acho que 3 minutos, já tava tudo limpo, tudo organizado, e eu tremendo ali, me segurando. Depois desse perrengue eu consegui me concentrar finalmente, fechei os olhos, e daí as coisas começaram a acontecer. Comecei a ver várias formas psicodélicas, assim, voltando, coloridas, uma coisa de doido mesmo. Só que essas formas, elas tinham matéria, assim. Era muito doido. Sei lá, não sei explicar, uma coisa... outra vibe. Não entendi nada. Até que essas formas começaram a se transformar mais ou menos como se fosse o Egito, assim. Comecei a ver um Egito psicodélico. Um Egito antigo psicodélico. Acho que essa é a definição. E eu creio pra mim que foi a minha chegada na Terra ali. Mas eu não consigo ter certeza disso. Mas tenho certeza de outras coisas. Mas disso eu tomei assim. Logo depois dessa visão do Egito Antigo, eu estava numa sala linda, algo, sei lá, que eu nunca vi na minha vida. Totalmente tecnológico, assim. Só que é uma sala tão linda, linda, linda num nível que eu fiquei pasmo. E olha que eu sou arquiteto, e como arquiteto eu nunca vi nada igual na minha vida. E eu me sentia muito à vontade no lugar, assim. Eu ia lá, mexia nas coisas e tava tudo tranquilo naquela sala. Eu vi um prédio com o nome da empresa que eu tinha antigamente. Se você não sabe da empresa que eu tinha, tem lá no outro vídeo lá. Só que assim, eu sempre imaginei que a empresa ia crescer, ia ter um prédio, e imaginava que o prédio seria de Fórmula X. Na minha cabeça, o prédio da empresa seria de tal forma. E a hora que eu vi o prédio da empresa, tipo, não tinha nada a ver com o que eu desejava, assim. Mas o prédio que eu vi era muito mais real do que eu imaginava. Só que essa visão, assim, me atrapalhou tanto a vida na época, que na época eu tinha empresa ainda e eu pensava que eu tinha que trabalhar para fazer aquela empresa, aquele prédio acontecer. E isso me fez extremamente mal na época, assim, não foi algo que me ajudou muito, não. Mas hoje eu consigo entender o que significava aquela visão. Destino existe.
Só que o destino muda conforme a sua vibração, o seu nível de consciência. Tem outra palavra, assim. E a última coisa que eu vou compartilhar dessa segunda experiência é que eu vi um ser. Eu não conseguia ver eu via forma, mas eu não via detalhes. E eu lembro que eu sentia muita saudade desse ser. Só que, ao contrário da visão do prédio, isso me ajudou muito, porque isso tirou um peso enorme das minhas costas, porque eu sempre me relacionava com as pessoas e meio que vinha aquele sentimento, tipo, não é você, sabe? Daí eu pegava, não era tão embuste assim, porque eu chegava pra pessoa e falava, tipo, não quero você, beijo, tchau. Talvez isso seja um embuste, não sei. Eu prefiro ser direto com as pessoas e falar logo de cara. Pra mim isso não é ser embuste. Ser embuste é ficar enrolando a pessoa. Mas eu entendi o meu comportamento padrão que eu tinha antes. Meio que isso me sossegou, assim, na vida. Minha vida amorosa não existe e eu estou muito feliz com isso. E essa foi a segunda vez que eu tomei o chá. Alguns meses depois, um grupo de amigos meus também quiseram ir e me pediram pra eu ir junto. E daí, na época, eu falei, tá, por que não, né? Só que daí eram várias pessoas, e um não foi por um motivo, o outro não foi por outro, acabou que fui só eu e uma amiga minha. Chegando lá, o pessoal já sabia o meu nome, já sabia, tipo, já era íntimo. Eu não sei o nome deles, mas eles sabiam o meu. E foi em outro bairro, literalmente. Se na primeira e segunda vez foi num bairro, na terceira foi do outro lado da cidade, numa casa bem melhor. E para minha felicidade, desta vez a meditação era deitado. Acredite, isso faz muita diferença. Enfim, tomei o chá, deitei lá num lugar apropriado e fiquei um tempão lá sem acontecer nada. A única coisa que aconteceu era uma dor no estômago. E a única coisa que eu, assim, meio que instintivamente fazia, não era nem eu, assim, era, sei lá, era colocar a mão no estômago e fazer reiki. Eu fiz curso de reiki, mas meio que não fazia lá e não adiantava nada. Fiquei um tempão sentindo dor. Acho que foi mais da metade da meditação. Essa meditação foi bem pé no chão, assim. Se as outras duas foram... Se a primeira foi muito intensa, a segunda foi psicodélica, a terceira foi muito pé no chão. Depois de sentir dor no estômago, começou a me dar uns comichões, assim, tipo... algo mais quente, assim, não sei se vocês me entendem. Até levantei a cabeça na hora pra ver se ninguém tava olhando, assim. Tenso. Fui sentindo esses comichões até que eu percebi que eu estava em outro corpo, em outro lugar, só que na mesma posição deitado. Eu lembro que eu olhei pra minha mão assim e pensei, que é isso? Daí eu peguei assim no meu peito, que corpo é esse? Que textura é essa de roupa, assim, sabe? Eu lembro até hoje da textura da roupa que eu tava usando e, de novo, não era nada que eu tivesse tocado na minha vida, assim. Era algo totalmente diferente de tudo que eu senti na vida. Era uma textura boazinha. E daí eu olhei em volta o lugar que eu estava. Me lembrou muito o filme Tron, O Legado, que eu amo esse filme. Esse filme é horrível, os diálogos são ruins, as atuações, tirando do Jeff Bridges, são horríveis, mas eu amo esse filme. E vou defender ele, mesmo atacando. Só que logo em seguida eu já voltei para a realidade, no lugar que eu tava, lá na sala mesmo. E daí eu comecei a ouvir a mesma voz que eu ouvia na segunda meditação, a voz séria, firme, e dessa vez ela começou a conversar comigo. E eu fazia perguntas que eu sei lá, sabe Deus de onde vinham, e essa voz me respondia. Ela respondia da forma mais clara, direta e seca possível. Eu lembro de algumas perguntas, por exemplo,
Eu perguntei se eu teria filhos. Tipo, sei lá, pra mim, conscientemente, isso já é uma resposta clara de que eu não terei filhos. Mas eu tive essa necessidade de fazer essa pergunta. Só que a resposta foi a mais surpreendente de todas, porque a resposta foi óbvia, que não, eu não teria filhos. Só que houve um complemento nessa resposta que não, eu não teria filhos, porque isso não estava no meu contrato. Eu perguntei um eu que não era eu, mas era eu. Perguntei se poderia ter filhos em outras encarnações. E daí ele me falou, a voz, aí me falou que ainda estava em análise se eu teria outras encarnações aqui ou não. Mas que se eu tivesse, eu poderia ter filhos sim. Também perguntei por que eu vim libriano para esta vida. E daí ele respondeu que tem a ver com treinar o feminino. E só que esse treinar o feminino, pra mim, na época, tipo, eu imaginei eu montado de mulher. Só que muito tempo depois, muito estudo, daí eu vim descobrir o que é o feminino. Tem a ver com questões do inconsciente. Dá pra fazer uma tese de dissertação, assim, sobre o que é o masculino e sobre o que é o feminino, assim, de tanta coisa que engloba. Fala um pouco disso nesse vídeo aqui, sobre casamento alquímico. Mas só fazendo um resumo, eu fiz dança de salão durante anos, e na dança de salão o papel do feminino é esperar, sentir e receber um estímulo e depois responder. Isso é o feminino, resumidamente. Já o masculino é a ação de fato, é propor alguma coisa, ir pra cima e fazer acontecer. Por isso que as ciências ocultas em si estão ligadas ao feminino, porque nas ciências ocultas você para ouvir o que está oculto. Então, as ciências ocultas em si são femininas. Uma pessoa com um masculino desequilibrado, ou seja, sem muito acesso ao feminino, ela age sem pensar e se estrepa. Já uma pessoa com um feminino desequilibrado, sem o acesso ao próprio masculino, ela não age e só reclama. E isso independe do sexo. Enfim, voltando ao assunto do vídeo, eu me toquei que eu estava testemunhando uma conversa entre a alma e o espírito. Porque as perguntas que foram feitas não pertenciam ao meu consciente. Elas eram totalmente profundas, não pertenciam... Não que não pertenciam a mim, mas não tinha acesso. É coisa de doido, enfim. E por fim da conversa, eu ouvi um sonoro, a última vez, não volte mais aqui. Curto e grosso, reto e claro. E essa foi a história número 3 da ayahuasca. Só que agora vem o plot twist desse vídeo. Eu realmente ia gravar esse vídeo, mas eu não ia falar algumas coisas que eu falei, ia dar um outro enfoque. Mas essa semana eu estava meditando, eu já faço isso há uns 3 anos, consigo meditar de forma profunda. E nessa semana eu demorei um século para entrar naquele estado. Isso é difícil, geralmente a coisa acontece mais rápido. Mas quando eu entrei nesse estado, eu me dei conta que eu estava na presença de um ser, que é esse ser que está no título do vídeo. Ele não precisou nem se apresentar, eu sabia quem era, sabe, uma coisa estranha, mas enfim. Quem não conhece esse ser, vai lá, dá uma pesquisada lá no Google. Ele é bem famoso no mundo espiritual. E eu comecei a ter uma conversa mental com ele. Nessa conversa eu fiz várias perguntas sobre mim mesmo e tal. Algumas ele respondeu, outras ele falou que não tinha autorização para falar sobre. E no meio dessa conversa ele me outorgou, ele usou esta palavra, estou te outorgando, para falar sobre extraterrestres. Eu fiquei tipo... Na verdade eu sei muito sobre o assunto, mas eu não sentia vontade de falar. Até hoje eu não sinto, mas enfim. E eu lembro que no dia seguinte dessa meditação, no outro dia, eu ouvi 6 vezes a palavra outorgando das mais variadas formas, seja na TV, na internet, em livro.
Eu lembro que na quarta vez que eu vi o Torgando, eu só virei o olho, tipo... Ó. E entendi o recado. E vou falar sobre esse assunto. É engraçado que eu não consigo ignorar isso, assim. É como se eu estivesse falhando se eu não fizesse esse vídeo. Então, vou quitar esse débito aí. Mais um. Então, eu serei curto e grosso e falarei que extraterrestres existem, sim. Todo ser humano tem, de alguma forma, uma origem extraterrestre. Inclusive, algumas coisas que eu vi na segunda e na terceira experiência com ayahuasca não pertenciam à Terra, pertencia a um lugar extra-Terra. E eu só consegui entender o que eu vi na experiência com ayahuasca depois de muito tempo de isolamento e de pesquisa e coisas acontecendo, informações surgindo do nada pra mim, às vezes na internet, às vezes meditação, uma loucura. Muita gente relatando coisas muito parecidas com o que eu vi, até que eu realmente consegui entender o que estava acontecendo comigo. E cada vez mais e mais pessoas vão chegar a esse entendimento de que elas não pertencem aqui ou que elas têm umas raízes fora daqui, porque faz parte do processo. Mas ainda vem a questão, o porquê só agora as pessoas estão começando a se lembrar disso, a ter acesso a essas informações. E a resposta é porque até pouquíssimo tempo atrás, o planeta Terra era uma prisão. O nome lindo de esse aqui é um planeta de provas e expiações é uma maneira de dizer que isso aqui é uma prisão. A reencarnação em si é um aprisionamento. Porque você morre, não lembra de nada, e daí você volta e fica nesse ciclo eterno. Para mim, o nome disso é prisão. Há quem diga que é sagrado, mas o porquê da Terra ser uma prisão existem N motivos, que levariam alguns vídeos para conseguir explicar tudo. Mas a questão é que para cá foram mandados missionários, prisioneiros de outros lugares, refugiados, enfim, vários tipos de seres. E as coisas meio que foram fugindo do controle, até que para essa coisa toda que existe aqui não reverberar em outros lugares, fecharam as portas. Se você não acredita que isso aqui é um planeta prisão, dá uma olhada no jornal, saia na rua, veja como as pessoas se comportam para você entender que isso aqui não é um lugar muito agradável. Agora eles estão aproveitando uma deixa que o planeta em si está... O planeta Terra está passando por uma transformação, não os seres humanos, mas o planeta Terra. Eles estão aproveitando essa brecha para colocar as coisas nos lugares. Nessa questão de colocar as coisas nos lugares, muitas pessoas mesmo serão chamadas pelos seus próprios espíritos para elas restabelecerem a sua própria conexão com a sua hierarquia, digamos assim. Existem várias. Se você é uma dessas pessoas que está sendo chamada, boa sorte. E esses dias do Pentágono também soltou a notícia sobre OVNIs. OVNIs não necessariamente quer dizer extraterrestres, mas será cada vez mais comum essas notícias de que OVNIs estão aparecendo, de missões espaciais também, até que chegue o grande dia que vai acontecer esse contato aí, que eu não sei quando que será. Pode ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Até lá vão colocar muito medo na população, mas se você estiver conectado com a sua família lá de cima, você não precisa ter muito medo, não. E caso você ache que eu esteja louco, pode ser que eu esteja, mas todo mundo aqui é louco. Algumas pessoas não são loucas, elas só estão. Só queria dizer mais uma coisa importante. Eu sou humano, todos aqui na Terra são humanos. O que acontece é que a gente é um fragmento de um ser que está extra essa dimensão. Qualquer dia eu faço um vídeo explicando isso. Para você que está passando por esse processo de conexão aí, talvez eu possa te ajudar um pouquinho. Vai baixar a marcha sensitiva aqui e vai te dizer que embaixo aqui na descrição tem um link para a oração de limpeza de contratos que você vai fazer durante 21 dias. Faça antes de meditar e depois dessa oração
Não peça, exija a presença dos seus apoiadores. E durante esse tempo aí você provavelmente vai perceber sinais da vida te levando para caminhos estranhos, sentir a vontade de estudar várias coisas diferentes, vai perder completamente o controle dos seus sentimentos, mas... E é isso, se você não entendeu nada, tá tudo bem. Se você não gostou desse vídeo também, tá tudo bem, só não me enche o saco. E para você que entendeu esse vídeo, tenha uma boa jornada. Tchau. Você tá achando que não tem ET? Ah, tá bom. Aquariano é meio que ET.